Beleza? Já está gravando. Bom, então vamos entrar aqui na nossa árvore para a gente poder analisar o que a gente já construiu, IH01. Aqueles que não têm acesso, ainda dá tempo de pedir acesso, assistir as videoaulas e fazer o treino, né? Para construir aqui os seus locais de instalação com as transações IL que nós vimos, os equipamentos, né? Com as transações IE, para criar aqui os equipamentos. E depois nós vimos os planos de manutenção, criando com o IP41, plano simples, que não é muito utilizado, e também IP42. Aí sim, você tem aí muito mais recursos para trabalhar com os pacotes. Então, nós paramos nos planos, né? Então, aqui nós vimos a nossa árvore, vou dar uma explosão aqui para a gente ver como é que ficou bacaninha. Então, uma nova unidade da ICL está surgindo, né? A ICL Fertilizantes Full. Para quem está começando, eu não sei se tem alguém começando, mas isso aqui é fictício, né? É o QAS. Então, aqui a gente está criando mais para poder estar praticando e treinando mesmo. Então, isso aqui, na verdade, é tudo fictício. E vocês podem entrar aqui e criar também aqui mais, né? Mais locais de instalação, equipamentos. Isso aqui é para realmente para vocês usarem e treinarem. E aí, a gente vai entrar hoje, então, fazendo aí um overview, né? Já vimos aqui os locais de instalação dos equipamentos. Agora vamos entrar nos planos, né? Então, IP18 ou IP17, você puxa o relatório dos planos. Então, aqui, ativo, eu só quero plano ativo. O Marcão, aí o Marcão até está aqui, ó, aparecendo aqui para mim. Ele puxou o relatório de planos dele, só que veio um plano que estava desativado, né? Então é porque ele não tinha fregado aqui, ó. Então você tem que fregar aqui, é com e com. E aí você puxa o seu local de instalação, nesse caso é a nossa unidade aqui fictícia, a ICLF, e aí ele vai me trazer os planos existentes aqui nesta unidade, tá? Então temos aqui alguns planos criados. Só existe a IP18, eu não tenho acesso à IP18. A IP18 é a mais comum, mas você pode ir pela IP17 também, que daí é uma transação para o item, né? Vai ser igual, vai ser bem parecido aqui, só que ele traz um relatório um pouco diferente. Então, IP18 e IP17 vai dar na mesma, tá? Ele vai trazer a mesma coisa. Então, esses são os planinhos que nós criamos aí, né, para aquela nossa estrutura. Então, né, dando baixa na aula de hoje, vimos então relatórios, como ver relatórios dos planos criados da nossa unidade. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Isso aqui é qualidade, tá? Mas eu vou puxar aqui, por exemplo, Cruz Alta, ó, CRZA. Puxar Cruz Alta. Ele vai me trazer os planos de Cruz Alta. Isso aqui é qualidade, tá, pessoal? Vou puxar aqui Suzano 1, PQ, Suzano 1. E vou ver os planos criados lá em Suzano 1. Demorou um pouco, sinal de que tem um volume bom. Ou o meu SAP que vai cair, né? Então, pessoal, para puxar relatório de planos, é exatamente isso, ó. Então, ele veio aqui os planos lá de Suzano 1, tá? Se eu quiser alterar um plano, tem duas formas, que a gente vai passar agora para a próxima fase. Então, tranquilo? Tem alguém ficou alguma dúvida para puxar relatório dos planos criados da sua unidade? Acho que não, né? Bem tranquilo, P18, P17. Eu posso também puxar de um local específico, tá? Ó, deixa eu abrir aqui a H01. Vou puxar da nossa unidade mesmo aqui, para ficar mais fácil. E eu vou puxar só da reação, ó. Quero ver os planos lá da reação. Eu não quero ver da unidade toda. Eu quero ver de uma área específica. Então eu venho aqui, copio esse local de instalação, né? Volto aqui na IH01 e jogo não mais a minha unidade, mas o meu local específico, ó. E aí ele vai abrir somente a árvore desse local específico. Bom, então aqui está a minha árvore do local específico. E agora eu quero ver os planos de manutenção só da reação. Tá? É possível? Sim. Mesma forma, você vai entrar lá no IP18 e ao invés de você colocar a tua unidade toda, você coloca só a reação. E aí você coloca um asterisco aqui no final
para trazer todos os planos que está debaixo de reação. Por quê? Porque pode existir outros locais de instalações filho aqui abaixo, né? Então, ó, tem outros, ó, tem esse, são filhos, né? Desse REA. Então, colocaram um asterisco no final aqui de REA para trazer todos os que estão abaixo dele. Então, feito isso, ó, eu vou trazer os planos de manutenção só da parte da reação. Eu não quero ver na unidade toda. A minha reação é a área mais crítica aqui da minha unidade CLF. E a qualidade, o pessoal de auditoria quer que eu crie a criticidade ABC e principalmente da reação. Então, eu preciso ter planos de manutenção na reação. Então, vamos ver como é que está. Estou chegando agora, não sei como é que está aqui a minha reação com relação aos planos de manutenção. Então, você coloca aqui REA, e aí põe para rodar. Ó, tenho dois planos. Eu tenho plano só para o reator 1, 3 e 4. Né? Mas e os demais reatores? Ó, percebam que tem mais. Ó, tem redutor, tem reator 1 e 2. Eu tenho plano só para esses dois. Então, fazendo aí a criticidade ABC, de repente essa válvula pode ser crítico A também, esse reator aqui, ó. E aí você vai precisar criar plano de manutenção para esses caras. E aí isso a gente já viu na aula anterior de como criar. Então, para você deixar a tua estrutura com confiabilidade, né, com planos de manutenção com base na sua criticidade, é isso. Você pode ir por área, tá? Para não ficar querendo fazer a fábrica toda, pega a área mais crítica, abre ela aqui no IH01 e aí você puxa no IP18, vê como é que tá os planos dessa área, e aí você cria os planos que aí estão faltando aí, principalmente para os crítico A. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação a relatórios de planos de manutenção? Tranquilo? Vão dando um joinha aí. Está tranquilo? Se tem alguma dúvida, vamos responder para a gente poder dar sequência aí. Tranquilo? Podemos seguir? Opa, Luiz Fernando levantou a mão ou deu joinha, Luiz? Apertei errado aqui, desculpa aí. Bom, é tranquilo, tá? Até aqui é tranquilo. Agora, vamos criar alguns planos aqui no script. Esse aqui não faz parte ainda do curso, vai ser a última aula, mas eu vou trazer aqui um cheiro já para vocês, tá? Então, eu vou criar alguns planos a mais aqui no script e a gente vai ver esse volume aumentando. Vou voltar aqui para o SAP. Bom, então aqui está o SAP. Vamos novamente ver como é que tá os nossos planos e aí a gente vai aumentar esse volume de plano aí. Ó, então, plano ativo, eu quero da ICLF, a gente vai ter aqui 2, 4, 6, 8, 9 planos, tá? Então, ó, para me rodar o script eu tenho que voltar na tela inicial, não posso ter nada aberto. E aí eu tenho aqui uma planilha aqui de script, que eu vou explicar ela rapidamente aqui, não é o foco do treinamento hoje, mas é para vocês verem a profundidade que nós iremos chegar. Então, eu coloquei aqui alguns equipamentos aqui, ó, sobre NR13, né? Digamos aí que a gente precisa criar para NR13. E aqui do lado eu coloquei uma chave modelo que eu criei agora também aqui, ó, tá? É uma externa desses equipamentos. E aí, depois eu vou explicar com calma essa planilha aí. Aqui nesse botão, ele vai entrar no SAP e vai criar automático. Na aula anterior, vimos como criar manual. Então, quem perdeu a aula anterior, assista lá no nosso SharePoint. Então, o curso ele ensina a fazer manual e depois a gente vai fazer isso automático, tá? Eu coloquei 4 exemplos aqui para ser mais rápido. A ideia é criar e trazer aqui para mim o número do plano para mim poder startar depois, caso você queira startar com uma data posterior ou mudar essa data. A gente vai estudar depois aqui essa planilha com mais detalhe. Vamos só testar aqui para ver se ainda está dando certo aqui. Deixa eu colocar aqui para rodar. E aí ele vai entrar lá no SAP e vai criar para mim esses planos. Ó, demorou, era para já ter entrado no SAP, pode ter dado algum bugzinho aqui. Deixa eu ver. Não, tá rodando na outra tela do SAP aqui, ó. Ele tá rodando aqui, ó. Então ele tá criando para mim lá esses equipamentos, ó. Ele tá jogando a chave modelo ali na direita, colocou os pacotes, tal, jogou os parâmetros, salvou, já tá criando outro plano, ó. Já buscou PRD, já colocou ali os parâmetros de baixo, os parâmetros de cima, entrou, colocou a chave modelo lá na sua direita, IHS10, vai colocar a de NR13, colocou o pacote e vai salvar e já vai criar o próximo plano. Olha que maravilha, pessoal. Tá vendo? A gente vai chegar nesse nível aí, ó.
Então você vai criar o seu FEMECA, nós vamos colocar um código de script por baixo, e aí ele vai criar os planos para você, ó. Pode ser os seus planos de lubrificação. Então, no final do treinamento, nós vamos iniciar aí a parte da script. Ele criou, já criou tudo, ele para aqui porque ele está tentando achar mais alguma coisa aqui, e eu coloquei uma linha em branco aqui justamente para ele parar a sequência. Esse daqui é o código, deixa eu parar aqui, eu vou abrir para vocês com calma aqui para vocês entenderem. Então, essa planilha, eu criei um botão e coloquei um código por trás desse botão para ele pegar os dados que estão aqui na coluna C, lá na coluna do título, que é a AE, aqui no final, ó, tem o título. Então, eu coloquei um código aqui por trás desse botão, que aí ele faz tudo isso para mim automático. Ó. Então, eu preciso habilitar essa guia desenvolvedora aqui no Excel, eu venho aqui, e aí, isso daqui eu pego lá no SAP, ó. Nós vamos gravar lá no SAP essa sequência de criar plano, vamos copiar e vamos jogar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? Esse aqui é um código antigo que eu estava usando, não estou mais. Hoje de manhã eu joguei esse código, ó. Gravei um plano, gravando, né? Criei um plano gravando, e aí o código eu dei um Ctrl C e um Ctrl V aqui, ó. Então esse aqui é o script que a gente vai usar, que eu batizo como método sanduíche. Parte de cima do pão, a parte de baixo do pão aqui embaixo. É só você dar um Ctrl C aqui no recheio, que nesse caso o recheio vai ser criar plano de manutenção, KIP42. Então você consegue criar aí os seus planos em massa, tá? Então, mas o foco do treinamento é a gente criar manual primeiro, né? Então, essa planilha aqui, eu só mostrei para vocês o nível que a gente vai estar chegando aí ao final do treinamento, e aí a gente vai estar certificando vocês aí. Ó, hoje nós vamos dar um ok aqui em variantes e calendário, tá? Nós vamos falar daqui a pouco aqui de calendário. Então, o relatórios que a gente puxou, IP17, IP18, vou fazer aqui uma variante para a gente puxar esses relatórios, por isso que eu criei um pouco mais de plano para dar volume, né? E aí a gente vai fechar aqui com duas chaves, né? A chave de calendário e a chave de variantes e relatórios hoje. Então, quem estar presente vai ganhar dois ok aqui hoje na nossa matriz. E lembrando que ao final aqui, né, fechando tudo com o script, vai receber um certificado de especialista em SAP. É um certificado muito importante aí para o mercado de trabalho nos dias de hoje. Então, por isso que eu aconselho vocês a pegar acesso ao QAS, fazer plano. Ah, Jefferson, mas não sou eu que faço o plano aqui na ICL, né? É o planejador, é o programador. Mas e daí? Um dia você pode não estar mais na ICL e é importante você saber fazer para você pegar esse certificado. Talvez hoje não é você que crie, mas se você chegar no cargo depois de supervisor, no cargo de gerência, né, de manutenção, seja na ICL ou seja em qualquer lugar, que Deus vai te abençoar nessa sua jornada, você é importante você saber, né, para você poder orientar teu time, né, como fazer. Ah, não pode pensar, não sou eu que faço o plano, então eu não vou aprender a fazer, eu nem quero fazer, nem quero aprender. É um pensamento muito pequeno. Então, esse treinamento ele vai trazer todas as transações principais aí para conduzir qualquer unidade de qualquer segmento dentro do SAP. Então, é muito importante. Então, vamos continuar. Até aqui, alguma dúvida? Eu vou puxar agora aqui a IP18 para a gente dar uma olhada lá como é que ficou agora, tá? Porque deve ter aparecido mais 4 planos lá. Ó. IP18. Vou jogar o nosso local de instalação. Não quero ver parte dele, eu quero ver ele todo. E aumentou, ó. Mais 4. Tá? Então, aumentou aqui os transmissores, mas não tem válvula. Então, o relatório é bem simples. Você pode puxar da unidade toda, como pode puxar de uma área específica, né? O tempo tá bem acelerado, corri bastante aqui, então vou fazer mais um exemplo, tá? Vou puxar aqui de novo o nosso IH01. É muito importante que isso está sendo gravado, e se você tá um pouco confuso, assiste de novo que aí vai te dar mais clareza aí no entendimento. Ó, vou puxar a nossa árvore novamente, tá? Eu vou criar agora aqui, ó. Ah, faltando aqui um flag. Então, aí, ó, isso é muito importante, tá? Não, esqueci de marcar lá um flag lá, ele já não me trouxe o equipamento. Então, às vezes pode acontecer de não aparecer isso aqui, dá uma olhada se todos os flagzinhos lá estão marcados, tá? Ó,
Então, aqui, ó, tem mais 4 reatores. Eu vou colocar esses 4 reatores na minha planilha de criação automático aqui e vou criar esses 4 planos também aqui para a gente dar uma engrossada no caldo, tá? Ó. Então, beleza, eu vou pegar aqui o 820, 10, 28, 20. 10, 28, 20. O 28, 33. 34. E o 35. Isso vai trazer bastante velocidade aí na criação. Aí, por exemplo, você pode desenvolver na planilha todo o seu plano de lubrificação, como é que vai lubrificar, criar uma chave modelo aqui, ó. E aí a gente grava o script, ele vem, pega a chave modelo e aí cria seus planos para você. Ó, ele traz aqui o número do plano, ó. 3497 que ele criou. E o último foi o 3500. Vamos ver se é verdade? Cadê o IP18? IP18. Ele está dizendo que é o 3500, o nosso último plano. Aí, bateu, ó. 3500. Bom, beleza. Vamos criar mais 4, né? Aqui com o nosso script. Deixa eu deixar só uma tela do SAP aberta e aí a gente consegue ver um de cada lado. Tecla Windows SAP do lado esquerdo, planilha de script, tecla Windows lado direito para ficar uma de cada lado. Opa, peguei a planilha errada. Deixa eu pegar aqui a de script. Beleza? Então, SAP do lado esquerdo, para a gente ver ele trabalhando, e planilha do lado direito. Então, ele vai criar agora para esses caras aqui e vai trazer para mim aqui o número do plano. Você pode não startar ele, né? Deixar ele como não, e aí depois você vê as melhores datas para você startar. Então, é importante que você tenha aqui o número do plano. Eu coloquei uma linha aqui para ele parar, então ele vai tentar achar novo equipamento, aí ele vai o script, tá? E ele vai jogar ali a chave modelo também de NR13. Ó, então coloquei para rodar. Ele vai criar o primeiro, criou os parâmetros, vai jogar a chave modelo, jogou a chave modelo de HS, vai jogar outra chave modelo da NR13 e vai salvar o plano. E já me trouxe aqui na planilha o primeiro plano. Olha que maravilha. Robozinho nota 10, ó, não erra a tela, não erra nada, ó, vai certinho da forma que você ensinou ele. Ele já criou o segundo plano. Vai criar agora o 5303. Todos os parâmetros, chave modelo, e aí salva. E vai para o próximo plano. Ó, já está abrindo o último plano. Parâmetros, chave modelo 1, chave modelo 2, pacote lá da frequência, e pronto, salvou. Vai bugar, porque ele vai procurar o próximo e não encontrou. Tá? A linha aqui em branco. Então, muito simples, pessoal. Ó, aí ele bugou aqui, dou um parar aqui no meu código, né? Isso nós vamos aprender a fundo aí no final do treinamento. Por isso que é importante você praticar manual, né, pessoal? Então tem que aprender a fazer na unha e depois ir na automação. Não é legal ir para automação direto sem antes aprender na unha. Então, você não vai virar um bom profissional aprendendo só com robô, né? Tem que aprender a criar na unha. Então, ó, planos aumentou ali. Então, o último era o 3500 e agora, acho que, se eu não me engano, 3504, o último. Vamos puxar aqui. Olha lá, bateu. Então, a gente tinha rodado o script, ele tinha criado até aqui, agora criou até aqui mais para esses novos equipamentos ali. Então, eu só errei nesse script, ó, o nome. Eu tinha que ter mudado lá o nome. Eu só coloquei o equipamento foi certo, mas o nome eu tinha que ter mudado com base lá no equipamento. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Já fechei a planilha. Se a gente trabalha depois a fundo nessa planilha aí. Mas beleza. Então aqui a gente já tem agora um lote bacaninha de planos, né? De manutenção lá para a nossa unidade ICLF. Então passei por IP17, IP18, e agora vamos entrar na IP02, né? Para a gente modificar um plano desse daqui. E aí nós iremos falar hoje de todas as IPs principais aí que a gente utiliza no nosso dia a dia.
Uma pausa aqui novamente. Alguma dúvida? Tranquilo? Eu acho que o script ali é um pouco confuso, nós vamos trabalhar isso a fundo depois. Então, isso vai ajudar também lá naqueles FEMEA, né? Então, o FEMECA, ele é uma evolução do FEMEA. O FEMEA, ele é muito utilizado para produção e qualidade. E o FEMECA é mais para manutenção com base na criticidade ABC. Então, você vai pegar seus crítico A, vai colocar nessa planilha de FEMECA, vai estudar quais são os modos de falha dele. Aí você cria ali uma chave modelo ou uma lista de tarefa, né? Como nós fizemos no PIN, e aí você pode depois gravar um script e isso aí fazer tudo automático para você. Em Jacareí, a gente está criando lá, eu acho que na média de 30 planos do PIN. Suzano 2 também, Suzano um foi um pouco mais, mas isso tudo dá para fazer na automação, né? Então, dá para criar o primeiro, criar uma lista de tarefa padrão, né? Usando ali uma chave modelo ou a própria lista de tarefa, e aí você coloca nessa planilha, ele cria tudo automático para você dentro dos equipamentos que você vai colocar na planilha lá, que precisa ser criados os planos de manutenção. Mas nós vamos estudar depois no final. Agora, o momento é a gente criar na unha, né? Criar local de instalação, criar equipamento, criar plano. E tudo isso você faz com robô, com automação. Criar local de instalação, criar equipamento, criar plano, criar ordem, criar nota. Tudo isso você faz com essa planilha de script, com automação. Mas isso é um treinamento avançado que é requisito você saber criar na mão. Então, fica esquisito ensinar script e você não saber criar na mão um plano de manutenção, um local de instalação. Então, por quê? Porque uma hora vai dar bug e aí você não vai saber criar. E até mesmo para você criar o script, você precisa criar um modelo, né? Ensinar ele como é que você vai criar. Então, por exemplo, eu vou criar um script para criar local de instalação. O script, o primeiro, que o robô que você vai ensinar ele, você vai ter que criar um, né? Então, você vai criar lá do zero um local de instalação, e aí ele vai aprendendo, e depois ele cria os demais para você. Então, se você não souber criar na mão um local de instalação, um equipamento, um plano, você nunca vai saber criar um script. Porque para criar o script, eu preciso entrar no SAP e criar um modelo para ensinar lá, para colocar lá no script. Por isso que é muito importante. E aí, uma puxada de orelha é que assim, todos esses planos foi eu que criei. Eu não vi ninguém criando plano aqui, tá? Então, ó, esse aqui eu criei dois exemplos lá sem estratégia, por isso que tá vazio aqui, ó. Depois eu comecei a criar dois com estratégia, que aí foi a aula anterior. E hoje eu criei com script todos esses caras aqui, ó. Eu sei que tem pessoas aqui que já sabem criar planos, mas aqueles que não sabem, que eu acho que é a metade, precisa criar, precisa aprender, entendeu? Precisa entrar aqui, entrar na IP41, criar um simples, entrar na IP42, criar algo com estratégia, porque senão, chegar lá no script, você não vai saber fazer. Então é importante criar na mão aqui pelo menos um plano, tá? E eu não senti, eu senti falta disso daí, de vocês entrarem e não e criar o plano. Talvez deve corrido, né? Foi feriado, tudo aí que teve, então não deu tempo. Mas até semana que vem dá tempo ainda de criar plano, porque a gente não vai ver nada novo ainda, a gente só está vendo relatório, ainda estamos em planos de manutenção. Então, para a aula seguinte, ainda dá tempo de você entrar aqui até segunda-feira e criar o seu plano de manutenção aqui e engrossar um pouco mais aí esse relatório. Tranquilo, pessoal? Tem alguma dúvida até aqui? Eu sei que é bastante informação e por isso que a gente está gravando, né? Então, tá tranquilo? Vão dando joinha aí para me saber que tá tranquilo, porque tá muito quieto, hein? Luizão, Marcão, Marcão criou quase 50 planos aí nessas últimas semanas lá para a cidade ocidental, tá fera. Aqui deu, Mas, do PIN deu bastante aqui também, ó. Hoje é, foi bastante. então, calejou. Ah, já tá treinado, automático já. É, legal, essa é a ideia para a gente poder agora evoluir para script, né? Para a gente poder começar a criar quando tiver uma demanda nova dessa daí, a gente já rodar o script para trabalhar para a gente trabalhar a nosso favor, né? Então é isso, pessoal. Bem tranquilo, puxar relatório lá IP18, né? IP17. Então vamos continuar. Bom, então temos aqui o nosso volume de planos de manutenção para a nossa unidade, teste, né? E aí eu vou criar uma variante, ó. Tá com muito pouca informação aqui, ó. Então, o que que você faz? Toda transação tem uma caixinha aqui de atuais, que você pode aumentar aqui as informações. Por exemplo, criado por... Quem criou? Ó, vamos tirar a prova real aqui, se foi só eu que criei os planos mesmo, hein?
Agora eu pego, hein? Por exemplo, lista de tarefa, ó. Grupo de lista de tarefa também é bacana. Se você for criar um script, e aí você pode usar a mesma lista de tarefa para todos os planos. Que mais? Centro de trabalho? Legal. Então eu posso ir aumentando aqui. Ó, criticidade ABC, muito bom. Para a gente criar aqui, saber quantos críticos há ali e tal, a gente já criou. É, ordem, eu acho que não. Para esse agora não, mas você pode colocar aqui o que você quiser. Ou dá dois cliques, ou seleciona e joga aqui para o lado de lá. Ó. Vou colocar mais um aqui. Tipo de atividade. Ah, dei dois cliques, ele caiu para lá. Ou você pode marcar aqui e clicar aqui, ele joga para a seleção. Então, do lado esquerdo vai ser o meu relatório. Ó. Bom, meu relatório já deu uma turbinada, ó. Ó, criado por, provei para vocês que só eu criei plano de manutenção aqui, então precisa de mais, eu quero ver nomes aqui na semana que vem. Que mais que tem de informação? Ó, tem o item, tem o plano, tem a estratégia, tem dois aqui que está sem estratégia, ó. Por quê? Foi criado com IP41, né? Nós já vimos isso. A lista de tarefa que eu vou precisar aqui para fazer um script caso queira copiar na sequência com as mesmas atividades. Centro de trabalho, tá? Posso colocar aqui mais informações se eu quiser. Bom, não quero mais, acho que essas informações estão o suficiente. Eu quero somente trazer o centro de trabalho para que antes. Então, o que você pode fazer? Ou você entra aqui e muda ele a sequência dele aqui, ó, joga ele para cima. Tem uma outra forma também, ó. Já mudou, ó, caiu para cá. Ou você pega ele, marca a linha toda aqui, clica, sobe, aí você tira ele da caixinha e joga para onde você quer colocar ele, ó. Aí ele vai também. Bom, remodelei o meu relatório. Então vou batizar ele como uma variante. Presta atenção agora, muito simples, ó. Configurações, variantes, gravar como. Ainda não tem essa variante. Ela, tô começando agora. Então quero uma variante para o meu nome. Até o Cássio, acho que está presente, estava querendo gravar uma variante para ele. Então é bem simples, Cássio, ó. Abre aqui a transação, coloca as informações que você precisa, né? Bom, batizei, é isso mesmo. Aí você vai gravar ela, ó. Venho aqui, variante, gravar como. Aí, ó, ele já não tem nada, ó, tem duas variantes só criadas ali. Então eu vou colocar aqui, ó, P, underline, vamos ver se vai aceitar o underline, e CLF. Ó, os planos da ICLF, tá? Beleza? Bom, coloquei o nome, salvei, tá? Tá salvo o meu padrão. Vamos testar? Olha só, vamos voltar. Volto para IP18, né? Lembra que transação é essa? IP18, ativos, com e sem e com. Não se esqueçam disso, tá? IP18, vamos rodar. Ela vai vir o padrão do SAP, né? Ele tem um layout aqui gravado aqui embaixo. E aí ele vem com o layout gravado lá do SAP, padrão do SAP. Mas eu não quero esse layout, eu quero a minha variante, a variante que eu salvei. Então eu venho e vou chamar ela. Ó. Chamar, eu não vou gravar mais, né? Já gravei, então só quero chamar agora. Então, variante de exibição, chamar. Quem que eu vou chamar? P e CLF. Aí ela vem no meu padrão. A gente chama de forma, tá? No Power BI, relatórios de Excel antigo que era utilizado antigamente, que você tinha que alimentar uma planilha para ela poder te trazer gráficos, né, sobre essas informações. Então a gente chamava isso de forma, né? Então, mas nada mais é do que uma forma, um formato que você criou e você sempre vai usar esse mesmo formato. Então você vai lá e chama. Posso trocar na mesma transação por uma outra, por uma segunda variante que eu tenho? Pode. Você chama e troca aqui, ó. Nem sei quem é essa outra aqui do André, ó, mas vamos chamar ela. Ah, ó. Ele já veio a do André, ó. Já veio aqui a do André. Então, é muito simples, tá? Para a gente gravar aqui variantes, seja de planos, de nota, de ordens, de que você quiser. Sempre vai ser aqui em configurações, chamar quando você já tiver gravada. E quando você quiser gravar do zero, você vai como gravar como, tá? Só não gravem como em cima de uma variante de alguém, que daí ela pode renomear, tá? Então, sempre crie o teu padrão e grave ali do zero, né? O teu padrão, sem gravar por cima de outras pessoas. Então é isso.
Com relação a variantes, muito simples, tranquilo. Dá para dar um joinha aí, se está claro, ou estão com dúvida? Que isso vale um ok lá na planilha, hein? Se tiver dúvida, já falem agora, porque vai ganhar um ok lá na planilha. Bem tranquilo, né? Cássio, você que era o cara que era o mais importante aqui, queria criar, tá tranquilo? Tá tranquilo. Você deu joinha aí, né? Então agora você pode entrar na IW, pode entrar na IW37N lá, que você vai vir um padrão bagunçado, você remodela e salva como Cassius 1, Cassius 2, tal. E aí toda vez que você puxar, ela vai vir bagunçada, mas depois você chama a Cassius 1 e ela vai vir naquele padrãozinho teu ali, bonitinho. É simples, muito simples. Tinha até te comentado com você que era bem simples e fácil. Bom, então tá um joinha lá já nessa parte de variantes. Deixa eu chamar aqui essa planilha novamente para me ver lá o que mais que está faltando lá para a gente ver com relação a isso. Era variantes e mais alguma coisa. E os relatórios, eram essas duas coisas. A gente já conseguiu matar hoje aqui. Eu tenho aqui para mostrar para vocês também, além disso, a gente vai conseguir fazer bastante coisa aí com um tempo bem curto. E é bacana que a gente quer estar gravado, né? Então, o pessoal que não entrou pouca, 13 pessoas, normalmente entra mais de 20. O pessoal hoje deu uma, principalmente o pessoal de Suzano 1, deve estar acontecido alguma reunião lá, alguma coisa lá. Bom, deixa eu ver o que mais que a gente precisa ver. Deixa eu dar uma olhada aqui na matriz. Ó, a gente conseguiu então ver os relatórios, ver as variantes, certo? Bem tranquilinho, relatórios de variantes, IP18, IP17, né? Vamos dar uma olhada agora para fechar essa parte do IP, a parte de calendário, ó. Daí vai vir dois ok, deixa eu dar um ok aqui para me lembrar, ó. Ok para o Guilherme, esses dois aqui, e aí depois eu desço para os demais. Vamos dar uma olhada agora em calendário, IP19, tá? E IP24. Essas duas transações, até o Ednei pediu para mim estar comentando sobre IP24. E aí, a gente vai dar uma passeada agora nisso daí. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui um modelo de calendário. Deixa eu ver se ela vai abrir aqui. Por que que ele não está abrindo? Bom, esse calendário é um calendário muito utilizado aí nas empresas, principalmente farmacêutica, tá? Coloquei aqui como um Suzano 1, mas ele é só trocar aqui a unidade. Dá para usar em todas as unidades. Eu coloquei como exemplo aqui, ó, a parte de ar-condicionado, NR13, um tanque 2, um tanque 3, tem outra NR13 aqui, o PIN, tá? Os planos do PIN, como exemplo. Então, quando chegar em janeiro de 2024, você sabe aqui, ó, que na primeira semana de janeiro de 2024, você tem uns planos de ar-condicionado para você cumprir. Então, quando chegar lá no final de dezembro, antes do Natal, você vai sair para o seu Natal e para as suas festas e já vai deixar isso aqui programado, ó. Vou puxar essas ordens aqui de HVAC e já vou deixar lá na semana 1, programado lá conforme o Ednei ensinou na IW37N. Puxa esses planos, deixa lá semana 1, né? Coloca lá a condição da instalação 1 e pronto. Vou curtir o meu Natal, meu Ano Novo em paz, porque meus planos que são normativos já estão programados para a primeira semana de janeiro, né? Isso aqui é um exemplo bem simples, mas poderia ter mais coisas aqui, né? Ó, vou dar uma complicada no lado aí, ó. Ó, vou dar uma complicadinha aí no lado de vocês, ó. Bom, agora sim, ó. Bom,
Então, antes do Natal, na última semana, puxo esses planos, né? Que a gente vai estar olhando como no calendário. E aí, esses locais de instalações aqui, ó, esses planos na IP19, vão me trazer quais são os planos. Então, puxo a ordem desses planos. Se eles não tiverem ordem ainda, eu forço no IP30, eles soltarem a ordem, jogo a semana 1, condição da instalação 1, e vou curtir o meu Natal e meu Ano Novo em paz, porque quando eu voltar em janeiro, as minhas programações já vão estar andando. Os técnicos já vão estar com essas ordens já programadas sem correria. Semana 2, né? Semana 2, vou dar uma complicada aqui na semana 2 também. Deixa eu pegar aqui esse pacotinho aqui, ó. O ideal seria você já deixar semana 1 e semana 2 programada. Semana 1, condição de instalação nessas ordens desses planos, e semana 2 também. Ah, Jefferson, mas e o resto? O resto você vai também estar encaixando. Mas isso é mandatório, né? Então você tem que fazer, você não pode esquecer de fazer. As notas, né? As outras ordens que você está no teu radar aí, vão ser encaixadas também na tua programação normal, rotineira. Mas esse calendário te dá uma visão daquilo que é mandatório para você já deixar pronto no futuro. Então, planejamento, planejador, é isso, é enxergar o futuro, preparar o recurso hoje para quando chegar aqui na primeira semana, segunda semana de janeiro, já está tudo pronto, RC pronto lá para o terceiro que vai vir, segurança já está tudo certo, a liberação dele. É só esperar ele vir aqui na quarta-feira e colocar alguém para acompanhar esse cara aqui e acabou a demanda. Lógico que tem as outras coisas que você vai encaixar aqui, que são as suas notas. Então, planejamento é isso, é buscar o futuro, trazer ele para o presente e fazer tudo o que precisa, para quando chegar no dia, não ter atraso, tá tudo certinho. A não ser que, caso aconteça, de não, a produção não deixar fazer, que é o que a gente vê isso muito acontecer, né? Então, mas a produção não para. Bom, tudo bem, não para, nós vamos criar um documento para o gerente da área assinar. Você vai ter que levar lá e falar assim, ó, tinha uma programação feita no calendário, isso aqui é mandatório, só que a produção não parou. Não tem problema, vou reprogramar isso para outra semana, porém você vai ter que assinar a justificativa aqui para mim, tudo bem? Então, quer dizer, para 2024, a gente vai parar de sofrer um pouco, porque se a gente não faz isso aqui quebra, é a manutenção que não faz manutenção. Então, aí todo mundo, manutenção não faz o básico, manutenção não faz as manutenções. Mas por quê? Muitas das vezes o pessoal não deixa a gente fazer. Então, não tem problema, vamos reprogramar, porém, nós vamos criar um documento para o gerente da área assinar. Tá? O coordenador que está lá na produção, seja o cara as pessoas, nós vamos ver quem serão essas pessoas. Mas alguém vai ter que assinar essa reprogramação aqui. O caso que eu vi que isso aqui funciona bacana, tinha um vazamento de vapor numa linha, e esse vazamento começou a aumentar no final do ano, né? E aí, na parada do Natal, fomos fazer essa manutenção. Só que aí uma das áreas resolveu produzir e precisava de vapor. E aí não quis parar. Tudo bem, não vamos parar. Tinha uma grande oportunidade para fazer essa parada, mas tudo bem, vamos reprogramar. Reprogramamos para o final de janeiro. O que que aconteceu? No começo de janeiro, a tubulação estourou, todas as áreas ficaram paradas, né? Não só aquela única área que não deixou parar, porque que precisava produzir lá no final do ano. Só que aí, quando virou em janeiro, a tubulação estourou, comprometeu toda a fábrica. Então, não era melhor ter parado lá e o pessoal ter feito uma horinha extra e ter feito a manutenção? Não, resolveram fazer no final de janeiro. Só que chegou no começo de janeiro, essa tubulação estourou, parou a fábrica toda por 4 dias, né? Em plena segunda-feira. Então, não tem problema reprogramar, mas alguém tem que assinar isso, porque isso pode virar uma corretiva antes da data da reprogramada, e aí vai falar que a manutenção que não fez manutenção. Então não tem problema nenhum a gente reprogramar, porém a produção vai ter que estar ciente disso, porque senão dá uma corretiva, quebra, a manutenção não faz. Mas a gente olha no histórico de ordens antigas, está lá a ordem, né? Então o pessoal tentou por diversas vezes, mas não conseguiu fazer a manutenção. Então, no futuro, isso não vai ser mais problema. Nós vamos reprogramar, sim, vai ter um esforço para trazer todas essas ordens aqui para a semana 3, né? E além do pessoal, vou ter que ver outras coisas para esse pessoal que fazer, porque desprogramou tudo. A gente sabe que isso é bem doloroso.
Porém, eles vão ter que assinar isso para depois a gente não levar a fama de que a manutenção não faz a manutenção. Então, esse aqui é um modelo de calendário que podemos utilizar, tá? E aí aqui embaixo tem a assinatura, ó, do calendário. Então, o gerente XPTO ele vai assinar, o outro coordenador assina, a engenharia vai assinar também, qualidade e o PCP vai assinar isso daqui. Então, quando chegar na data programada, o que vai acontecer? Ele vai falar: não, não dá para parar. Não, tem problema, meu querido. A gente vai fazer um esforço lá para jogar aqui para o final do mês, então, conforme você está mandando. Porém, eu preciso que essas pessoas aqui assinem um formulário de reprogramação de ordens mandatória. Ok? Ok, vida que segue. Então você vai reprogramar essas ordens aqui para o final do mês, mas eles vão estar assinando um documento, porque se isso daqui causa uma corretiva bem aqui, ó, né, bem aqui no meio, aí vai falar: bom, mas manutenção não viu isso? O pessoal não sabe que você tentou várias vezes fazer essa manutenção, mas a produção não deixou. Então a gente vai ter uma conversa forte aí para o futuro, para essas pessoas assinarem o nosso calendário. E aí, se chegar na data não fazer, não tem problema. Vão assinar aí o documento para depois se quebrar antes, não falar que a gente não fez a manutenção. Então, esse aqui é o modelo de calendário. Isso daqui você consegue ver pelo IP19, que a gente vai ver agora. E o Idnei está criando algo para sair da planilha, que é uma planilha, né? E aí o Idnei está criando aqui o calendário via Power BI. Então a gente vai buscar essas ordens lá no IP19, traz aqui para uma planilha e o Power BI nos dá essa visão aqui já no futuro, né? Então não fica ali algo planilhado. Mas a planilha é importante para coletar as assinaturas, tá? Então no futuro a gente vai trabalhar forte com isso aí para ajudar vocês aí a conseguir fazer aquilo que está planejado e programado. Beleza, pessoal? Vamos partir para o SAP para a gente ver isso no SAP? Ó, vamos lá. IP19, então, ele vai me dar essa projeção. Olha lá, o IP19, eu vou abrir IP19. Lembrando que nós estamos no IP, né? IP são transações de planos de manutenção. Então, anotem aí, IP 41 para criar, 42 para criar também, só que com estratégia. IP2 modifica, 3 exibe, 18 e 17 trago o relatório, IP19 eu trago uma projeção de planos de manutenção, ó. Então ele vai me trazer as ordens, né, dos equipamentos. Esse negócio da tela aqui. Bom, então aqui você tem que parametrizar IP19, ó. Eu quero com os equipamentos, com locais de instalação, com ordens, com datas adicionais, eu quero uma simulação, ó, do plano. E aqui embaixo é uma tabela. Você pode trazer uma tabela para jogar para o Excel, tá? Então, eu quero só uma simulação gráfica do local de instalação e dos meus planos. Qual é a data? Eu quero ver 2024, né? Eu quero ver janeiro de 2024. Tem pouco plano, acho que não vai demorar, não. Então, é 1/1 de 24 até 31/12 de 24. Beleza? Da onde? Da onde eu quero esses parâmetros, né? O meu calendário de 2024, colocar instalações, ordens e datas adicionais, uma simulação gráfica para me ver como é que isso fica. Da onde? Da ICLF. No caso de vocês, da unidade de vocês, tá? Beleza, vou pôr para rodar. Ó, ele traz essa confirmação aqui. Ó, leiam sempre as advertências do SAP, ó. Ainda não tem nenhuma solicitação, tá vendo? Então quer dizer o quê? Que o plano ainda não foi iniciado, não tem nenhuma ordem ainda, tá? Então vamos ver se tem algum plano iniciado para ele mostrar a nossa projeção aqui. Ó, já tem alguma coisa ali. Mas tem muitos planos, ó, reator 1, 2, 3, 4. Tem plano, por isso que ele apareceu aqui. Porém, ele não mostrou a minha projeção, ele só mostrou de um plano aqui de calibração mensal, ó. Todo mês está saindo uma ordem aqui, ó, tá? Então, se tivesse aqui um anual, ele ia aparecer em que data que esse daí vai sair, que esse plano vai sair. Então, por isso que é bacana. Então, a nossa ICLF não tem nada ainda, a gente criou agora os planos, né? Então, tá bem, bem verdinho, precisa startar ainda esses planos. Então, eu vou ver uma outra unidade. Vamos ver aqui a Cruz Alta, por exemplo, ó.
Não, vamos ver. É, Cruz Alta. Vamos ver Cruz Alta. Depois a gente vê SEDOC também aqui do Marcão e depois a gente vê uma unidade maior. Ó, Cruz Alta já me trouxe aqui uma bomba de descarregamento que vai sair em fevereiro. Então, lá em fevereiro, ó, quando chegar em dezembro, ela é quadrimestral. Fevereiro é. Então, ó, isso aqui é importante. Então, isso aqui tem que estar no calendário, tal, para não esquecer. Essa bomba de descarregamento aqui, de produto que chega, então, uma bomba crítica é a principal bomba da unidade. Então, isso precisa estar no calendário para você não esquecer essa manutenção, se for principalmente um terceiro. Aqui já é uma rotina, um teste lá, ó, um plano de teste que eu acho que é do gerador. Então, todo mês ele vai lá e testa o gerador para ver se o gerador está ok, ó. Podendo ter até quinzenal, talvez, esse plano. Mas ele já te dá essa projeção aqui do seu plano. Agora vamos ver uma unidade maior. Vamos ver Suzano 1 ou Mauá. Vamos pôr Mauá aqui para a gente ver como é que tá Mauá. Vamos rodar Mauá para a gente ver a projeção de Mauá. Então, isso é super importante, a gente olhar para o futuro, preparar os recursos para quando chegar no futuro não atrasar, né? Não esperar isso aparecer no SAP para depois você correr atrás de mão de obra, de peça que vai precisar. Aí vira um incêndio, né? Você vai ficar correndo atrás do rabo. Então, vamos olhar para frente, já trazer para hoje, preparar esses recursos. E aí sim podemos dizer que nós somos planejadores de manutenção, trabalhamos de forma planejada, né? Então, isso é muito importante. Ó, percebo que está demorando, porque é o ano todo, né, que ele está buscando. É, tem muito plano sem start aqui ainda, ó. É lógico que isso aqui é qualidade, tá? Mas ficar sempre atento a isso, ó. Ainda não há nenhuma solicitação, ó, de diversos planos, tá? Então, ficar atento aí no na sua unidade de produção aí, porque aqui é qualidade. Ó, olha que visão bacaninha. Temos aqui um plano de um compressor, ó. É, tem plano repetido aqui, ó. Tem dois planos para a mesma coisa, ó. Tá vendo? Ó? Tá grudado aqui, ó. Então tem que prestar atenção no saneamento dessas informações. Aqui nós temos uma preventiva da Case, ó, mensal, todo mês, bacaninha. Então, né, se você quiser pôr no calendário ou não, mas aqui já é uma rotina. Agora, esses caras aqui já são perigosos, ó, é semestral, ó. Tá dando em junho e em dezembro uma ordem. Então, em junho, começo do ano, eu já tenho que ver essa manutenção aqui, ó, porque são bem complexo a parte do granulador lá, ó. Então, já em janeiro, eu já olho que em junho tem essa programação. Se eu quiser a ordem, eu posso rodar no IP30, olha, ele não tem ordem ainda, ó. Quer dizer, me perdoe, o vermelhinho tem ordem, o roxinho ainda não tem ordem, tá? Então, os vermelhinhos aqui já tem ordem, ó. Bom, temos aqui a visão então de Mauá. Ó, olha só que legal. Tá bem bacana. Ó, tem bastante planos. Ó, aqui já começou a ficar meio que estranho. Olha esse plano aqui, ó. Janeiro, abril, planinho trimestral, né? Janeiro, abril. Trimestral, 4 vezes no ano. Planinho semestral, ó, 2 vezes no ano. Então você consegue ter uma visão da unidade que você está trabalhando, né? Mas o pessoal te pergunta como é que está a sua distribuição de carga, como é que tá seus planos, ó. Olha aqui que bacaninha, ó. Ó, diversos planos mensais aí, ó, da peneira. Talvez é repetido, hein, ó. Tem que prestar atenção, ó. Preventiva da peneira, peneira 4 da peneira, repetido. E dois planos aqui da peneira não tem ordem, ó. Não foi startado ainda, ó. Tá vendo que não tem nada aqui, ó? Então não foi startado. Então, o IP19 ele te dá uma visão da saúde dos planos de manutenção da tua unidade. Se vier um auditor que conheça bem SAP, ele vai com certeza puxar IP19 da sua unidade e vai pegar isso daqui, ó. Pô, mas você tem um plano, sabe aqui não é crítico? Ah, essa peneira? E por que que tá sem plano aqui? Como é que você vai explicar isso para o auditor, para o consultor aí, seja quem for que conheça bem? Ó, mais dois aqui sem planos, ó. É, trimestral da esteira de alimentação, ó, tá sem plano. Então, o IP19 ele consegue te dar uma visão bastante bacana aí de como é que tá a saúde do seu SAP, ó. Olha, aqui tá bem bacaninha. Isso aqui você pode colocar no seu calendário, né? Os críticos A aqui, você colocar lá no teu calendário para você olhar, ou olhar aqui também, né? Também você pode usar isso aqui para olhar. Ó, olha aqui que curiosidade esse daqui, ó. Por que que eles estão bem grudadinho? Quem pode me responder aí? Porque esse aqui, ó, um anual, ó, chama um anual aqui, ó.
Sistema de controle de pressão anual, válvula de segurança. E esse daqui, por que que aqui tá grudadinho? Quem pode me responder aí? Ninguém arrisca dizer por que que esse daqui tá grudadinho? Tá como se fosse uma espada, né? Tem o cabo da espada aqui, a espada de dente de serra, né? Por que que saiu nesse formatinho aqui? Ninguém arrisca? Seria uma inspeção diária? Aí, ó, boa. Mais alguém? Arrisca? Eu acho que não é diária, Marcão, mas você acertou. Eu acho que é semanal, mas pode ser que seja diária, sim. Mas é isso mesmo. É isso mesmo que você falou aí. É, é é uma inspeção diária ou semanal, tá vendo? Ele formou aqui bem, ficou bem grudadinho. Então fica atento com isso aqui, hein, porque isso aqui pode gerar muita reprogramação aí, porque você não fez uma, já tem outra nascendo. E aí você acaba se perdendo, né? Então olha aqui, pega o plano, né? O 3172, entra no plano, de repente muda ela, muda, se for diário, eu aconselho fazer semanal. Para aí você faz quatro, um para cada dia. Starta um para segunda, um para mas pelo menos é semanal. Ele vai ficar com um espacinho aqui. E se você não fizer naquele dia, tem uma semana para sair de novo, né? Então, normalmente, quem tem atividade diária, coloca semanal. Só que aí starta um plano para cada área, né? E aí você tem um plano semanal e não diário, porque diário é pauleira. Se você não faz hoje, amanhã já tem outra. Então é uma correria lascada para fazer isso aqui. Mas eu acho que nenhuma unidade tem isso, plano de manutenção diário. Deve ter semanal ou mensal mesmo. Bom, IP19, fechou? Alguém tem alguma dúvida aí? Tranquilo? Joinha? Podemos seguir? Podemos seguir então? Bem tranquilo, né, IP19? E ele te dá uma visão bacana aí da saúde da unidade aí, como é que tá seus planos de manutenção. Beleza, vamos então seguir com a última, que é a IP24. A IP24, ele vai me dar apenas. Então, deixa eu fechar essa tela aqui. Beleza? Ó, lembrando que ali eu consigo trazer para um relatório também, tá? Você pode escolher, ao invés de gráfico, relatório. Deixa eu voltar aqui para mostrar novamente. Você pode trazer um relatório para o Excel. Ao invés de gráfico, você muda para tabela. E aí segue a vida aqui, os parâmetros, local de instalação, com ordem e tal, a data que você quer, e o local de instalação aqui, ele vai projetar para você e vai trazer a tabela em Excel para você. E aí você consegue fazer ali o que o Ednei fez aqui, o calendário para o Power BI, porque o Power BI vai ler uma tabela, né? Ele não vai ler o gráfico lá, né? Então ele vai ler uma tabela. Então IP19 e IP24 são bem parecidas e as duas traz essa visão. Para você trazer para a tabela e usar em Power BI, o IP24 ele é um pouco melhor, tá? Do que o IP, ele é específico para a tabela. Então vamos lá no IP24. E a gente finaliza aí, chave de ouro, dois ok lá na nossa matriz. Ó, IP24, eu preciso colocar aqui o meu local de instalação. Vou colocar um que já tem ordem aqui, tá? Para a gente. Vou colocar Suzano. Vou colocar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Com 100. Talvez vai demorar um pouco. Deixa eu ver se eu consigo reduzir esse Suzano 1 aqui para uma área apenas lá dentro, lá, para não demorar muito. Nesse caso, é um relatório, então eu quero tudo que está abaixo dele. Bom, acho que é só isso, IP24. Não tenho muito costume de usar, não, uso mais IP19, mas é isso aí, ó. Ele vai te trazer o relatório. Voltando, vamos dar um reforço. Ah, eu quero melhorar essa, esse relatório não está legal. Quero colocar o criado por mandante. Vou colocar aqui tipo de roteiro, vou jogar para lá, data da criação, e vou turbinar o meu relatório. E aí vou gravar a variante, né? Ó, lembrando novamente, ó, o reforço aí, ó, gravar como
Vou pôr aqui, ó, OS PQSZ. Profid. Bacana. Salvei. Aí vou rodar novamente P24. Agora eu já tenho minha variante lá, ó. Ó, veio bagunçado. Não, quero na minha variante porque eu vou exportar isso aqui para algum relatório. Aí eu pego aqui, cadê Profid? Aqui, ó. Profid. Pronto, batizei, já trouxe na minha variante. Agora eu posso trazer aqui para o Excel, né? E ali para o meu Power BI, para minha planilha lá que vai trazer gráfico, ó. Então ele traz para você. Qual que é a vantagem aqui do IP24? Ó? Ele traz as últimas, a contagem da ordem, ó. Tá vendo? Então esse plano 1762, ó, ele vai parar aqui, ó. Então ele tem 13 ordens, ó. Desde 2019 ele tem até 2024. Esse plano gerou 13 ordens de serviço. Olha que bacana que esse relatório traz. E as ordens? As ordens estão aqui do lado, ó. P19, para a ordem, ele traz, a P24, ele traz informações um pouco melhor. Tem uma coisinha ou outra que falta lá na IP19, mas as duas são bem parecidas, são irmãs. Ó, a data da criação do plano, tá? O plano, o item, na onde que é a unidade. Você pode melhorar aqui o teu relatório com mais informações. Mas IP24, ele dá para você aqui a sequência, ó, e outras informações a mais aí. Aí, se você quiser, por exemplo, esse plano aqui, ó, ele está no 13, ele tem uma ordem para para março de 2024. Eu sou um cara um auditor, e eu quero esse plano, vou estar no equipamento crítico A, essa inspeção do exaustor do filtro manga aí, ó, vai ter auditoria agora do 14.000, esse filtro manga, ele não deixa ir para a atmosfera particulado, então é importantíssimo para 14.000. O auditor fala para você, ó, deixa eu dar uma olhada nesse plano, aí você abre para ele, ó. E as ordens? Semestral, muito legal. O que faz aí? Aí você vai ter que ir lá aqui nas atividades, ó. O que você faz? Inspeção semestral só, não tem nada, ó. Só inspeção semestral. Aí, se tivesse informação, estaria aqui na caixinha, ó. Se tivesse uma chave modelo, estaria aqui, ó. Tá? Então, você vai falar para o auditor, não, eu só tenho uma inspeção semestral. Mas o que você faz aí? Uma inspeção semestral. É bem assim, pessoal, tá nesse pé. Então, quer dizer, a gente vai precisar melhorar muita coisa. Então, para você ver o teu plano, o Ednei pediu para mostrar aqui, P24, justamente para isso, ó. Ver o que é crítico A e olha o teu plano, ó. Isso aqui é um plano semestral, ele já gerou 13, ó. Tá desde 2019 esse plano rodando e o pessoal tá executando bacaninha. Mas qual a qualidade da execução, ó? Deixa eu ver esse plano. O que você faz aí? Deixa eu ver, peraí, eu já vou te falar já. Eu acho que o pessoal, alguma coisa de meio ambiente que o pessoal executa lá, ó. Então me mostra. Só tem inspeção semestral. Aí fica ruim, né, pessoal? Vai tomar uma canetada aqui de oportunidade de melhoria para melhorar esse cara aqui. O duro é ele pegar todos os planos assim, né? Aí fica da cabeça do cara que vai executar lá, o que ele vai querer fazer lá nessa inspeção semestral. Se ele vai só bater o olho e vai fechar essa ordem, né? Então, é, é muito complexo isso aqui. Ó, filtro manga da mistura. Vamos ver um aqui, misturador, ó. Inspeção do misturador. Vamos dar uma olhada nesse plano. Ele já gerou 13 ordens também, ó. Vamos dar uma olhada nele. Eu entro no plano. O que você faz aí nessa inspeção do misturador? Espera aí que eu mostro. Ó, eu faço uma inspeção semestral também, ó. Mas o que você faz nessa inspeção semestral? O cara decide lá se ele dá uma olhada, ele faz uma varredura no sistema, e se ele tiver alguma coisa errada lá, ele abre uma nota para a gente reprogramar isso aí para depois. Então, não é essa a ideia. A ideia é entrar aqui e olhar o que realmente o cara vai fazer lá de inspeção, igual nós fizemos no PIN, né? Então, tem um checklist ali. Você pode criar a chave modelo, pode pegar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó. Então, deixa eu mostrar. Isso aqui é um bloco de notas, ó, de NR13 de um reator, ó. Então, eu tenho aqui, eu posso copiar esse cara aqui, né? Se você já estiver pronto, com calma e construindo. E aí, você pode jogar aqui dentro. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vou voltar. Vou entrar no plano novamente. Eu acho que ele não vai conseguir deixar eu modificar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ele não vai deixar eu modificar.
Então eu vou ter que entrar na IP02, ó. Entro aqui na IP02. Aí já apareceu aqui para mim. Agora ele já abre para edição, na IP02. Aí eu venho aqui no lápis, né? Aqui eu olhei, eu ouvi no lápis, e vou ver o que que executa aqui nessa atividade, ó. Ele dá com bug esse plano. Eu acredito que deva ser esse cara aqui. Não existe mais. Você vai aceitar. Aceitou. Bom, então o que que esse cara faz? Ó, você vai entrar aqui no plano, dá 2 cliques aqui nessa caixinha, vai colocar o que que é esse checklist que esse cara faz, ó. Tudo bem, inspeção semestral, dá um enter aqui, ó. Você vai inspecionar isso aqui a partir de agora, ó. Então aquilo que eu peguei aqui no meu bloco de notas aqui, ó, eu posso jogar lá. Então pega o técnico, pega alguém, manda fazer uma sequência. E aí feita a sequência, você pode voltar e pode salvar. Salvei. Vou fechar aqui P2. E aí vamos de novo. Ó, o auditor veio depois de 6 meses. E aí, fez as correções lá naquele plano? Não fiz. Tá bacaninha agora. Olha lá, vou entrar no plano. O que que você tá fazendo aí agora? Ah, agora, ó. Agora sim, ó. Agora ficou um vistinho aqui. Deixa eu ver o que que a gente colocou aqui. Eu não me recordo. Pera aí, deixa eu te mostrar. Ó, agora a gente segue uma sequência, ó. Isso aqui vai para o celular do técnico e aí ele vai dando ok aqui, ó. Se caso ele achar alguma coisa errada aqui, ele abre uma nota, fica vermelho aqui, ó. E aí ele abre uma nota lá e aí cai para programação. É aquela famosa curva PF, quando o cara encontra um ponto inicial da falha. Então, em qualquer momento aqui desse checklist, ó, nessa medição de espessura, por exemplo, ele já tem uma corrosão muito grave lá. Ele já me abre uma nota de manutenção. Então, agora a gente trabalha dessa forma, tá? Então, a gente conseguiu melhorar bem depois que o senhor veio aqui fazer a auditoria. Então, agora a gente tem uns planos aqui bem bacaninha. Então, pessoal, essa é a ideia, tá? Não estou puxando a orelha de ninguém, mas assim, só mostrando quais são os melhores modelos aí para a gente poder ter uma boa manutenção dentro da ICL. Por hoje é só, não vou tomar mais o tempo de vocês. Vou parar aqui o compartilhamento e vou parar a gravação. Beleza? O que que vocês acharam aí? Tranquilo? Não faltem na próxima aula e criem um plano aqui para a gente dar volume lá naquela arvorezinha lá da ICLF, hein? Show, pessoal? Quem quer comentar alguma coisa? Acho que eu não esqueci nada, pelo menos nas minhas anotações aqui, passei por todos os IPs, 19, 24, faltou só a IP30. A gente pegar um planinho aqui e rodar ele na IP30. A gente pode, podemos fazer agora? Vocês estão enrolados? Dá para dar mais 10 minutinhos para a gente fechar com a IP30? Vamos fazer? Só para a gente fechar com chave de ouro? Então vamos puxar aqui então, ó, novamente lá os nossos planos da ICLF, IH01. Volta a gravar. Tá, isso aí, bacana. Voltar a gravar. Ah, 1 minuto 12. Não, ele tá gravando ainda. Cancela. Ele tá gravando ainda, tá? Ele não chegou a dar o stop lá. Então, legal. Vamos lá na IH01. Vamos puxar a nossa árvore da ICL, que vocês vão criar alguns planos aqui até segunda-feira. E aí, vamos puxar aqui os planos de manutenção. P18. Jefferson, sua tela não tá mostrando. Beleza? Então, vamos entrar aqui no IP18. Vamos puxar os nossos planinhos. Ativo. Com e sem com. E aí, vamos startar aqui alguns planos na IP30. Ó. Eles são anual, esses planos aqui. O pacote dele é tudo anual. E esses daqui são mensais. Então, vamos pegar esses mensais aqui primeiro. 3, 4, 8. Vamos startar esses daqui primeiro. Ó. Então, o que que a gente vai fazer? Isso aqui dá um pouco mais de trabalho, ó. IP02 ou IP10. Vamos pela IP10, que é o mais comum. IP10. Vou jogar aqui o primeiro plano. Opa!
Ctrl C errado ali. Vou pegar aqui o 3481. Trago para IP10, ele vai abrir. E aí, percebam que está faltando a aba aqui de ordens, ó. Quando a gente startar ele, ele gera uma aba a mais aqui, tá? Então, vamos executar. Vamos executar. Ele é mensal, tá? Eu vou colocar aqui o mês 8 para sair mais ordens, ó. Mês passado, então ele já joga desse mês também. Senão ele vai soltar só o mês que vem, ele vai soltar o mês 10. Bom, soltou 9, ó, para o mês 9, 10 e 11, tá? Então eu salvo, ó. Então ele já tem ordem agora, ó. Vou salvar, ele já tem ordem para me programar. Salvei. Não é possível determinar a operação planejada. Vamos ver aqui o segundo planinho. Agora aqui um plano com estratégia, o 3481. P10. Você pode deixar ela aberta. Eu só voltei aqui para reforçar. Então, ó, vamos entrar no plano. Perceba que não tem a aba ordem aqui, ó. Então vamos executar. Vou colocar 8 aqui também para começar a gerar ordem lá na nossa início executado. Beleza. Vou salvar. Se eu entrar novamente nele aqui, ele gerou aqui para o 10 e para o 11, ó. Então ele está em espera, ainda não soltou a ordem. Aí, se você precisar dessa ordem para já programar, que é o caso que a gente falou agora, a gente vai ir por IP30, tá? Então, você tem que liberar esse plano, se caso ele não tiver liberado, que é aquele que a gente viu no IP19, tinham vários planos que estavam sem iniciar, então você tem que iniciar ele e salvar. Bom, feito isso, ó, o plano agora aqui, eu preciso dessa ordem. Então aí a gente vai no IP30, porque a ordem ainda não soltou, ela está em. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Espera. Então ele não gerou ainda. Ele tá para gerar lá em outubro, mas ainda não gerou. Ele tem que mudar aqui para solicitada. Daí a ordem é gerada. Então vamos no IP30. IP30. Coloco o número do plano e coloco quantos dias eu quero. Ó. Quero 60. Quero soltar as duas ordens já. Ah, é muita coisa. Então põe 30, põe 45. Tem um job que roda 45. Então é padrão já 45 dias antes do prazo você já ter essa ordem. Só que planos anual, que a gente vai startar um ali agora, aí você vai ter que colocar aqui 365 dias, porque é um plano anual. Nesse caso, como ele é mensal, ou estou falando besteira, ele não é mensal. Deixa eu olhar de novo. Não é mensal. Então, 60 dias é o suficiente. Então, eu posso rodar, ó. Vou rodar. Ele é um force. Ele força o plano a soltar a ordem de manutenção, ó. Beleza. Deixa eu entrar de novo nele agora. Eu acho que ele não soltou, porque ele estava aberto aqui, ó. Deixa eu fechar essa tela aqui e tentar novamente. Porque normalmente ele traz o número da ordem, ó. Vou rodar de novo. Ele não trouxe o número da ordem. Vamos lá ver. Normalmente ele traz aqui. Vamos ver lá como é que ele se comportou aquele plano agora. Então, vamos voltar lá na IP10 e vamos ver se está solicitado. Ó, mudou. Ele não soltou porque é parâmetro do SAP, tá? Então tem SAP, solta o número da ordem lá. Então, mas ele solicitou, ó, de espera, ele passou para solicitada. Então, nós estamos em 2/10. Vamos jogar 90 dias lá para ver se ele solta essa daqui também, ó. Tá? Então você pode fazer isso. Ou você solta só uma. Não, eu quero já essa trimestral aqui também, ó. Tem uma atividade mensal, eu quero já essa atividade trimestral também. Eu quero essa ordem. Aqui a gente já consegue ver a ordem, ó. Se eu marcar aqui, olhar aqui, ele já traz o número da OS, ó, para você programar. Rodar IW38, ela já aparece também. Ah, eu quero essa daqui, você já não consegue ver, ó, porque não existe ela ainda, tá em espera. Então ela vai dar aqui no item, ó. Ó. Mas eu vou tentar soltar. Vamos tentar novamente rodar o IP30 com esse plano, mas com 120 dias. Ó, IP10, chamar IP30 aqui, deixa eu ver se eu já tenho ela aberta ou eu fechei. Fechei. Então, ó, vou chamar IP30 novamente e vou jogar de novo esse plano 3483
e vou jogar 90 dias para frente. Vou por 120 já para garantir. E vou tentar trazer aquela ordem lá, ó, já para hoje. Foi chamado, beleza, não trouxe o número, então algum SAP ele vem aqui, é o número da ordem. O da ICL não está configurado para isso, então a gente tem que ir lá olhar o plano. Ó, ele gera essa aba aqui, ó. Então, quando o plano não está iniciado, essa aba aqui de solicitações de ordens, ó. Aí, depois que você starta e roda IP30, aí ele já solicitou. Agora eu já tenho essa segunda ordem aqui, ó, para me programar, ó, o número da OS aqui, ó. Então o IP30 ele serve para isso. Então tem um plano aí que é NR13, é uma normativa que vai sair lá em janeiro, nós estamos em outubro, ó. Você já tem que ter essa OS na mão. Então pega o plano, coloca aqui no IP30 e chama essa ordem aí, mata ela no peito e sai jogando. Para a hora que chegar lá em janeiro, o gol tá garantido, tá? Então, IP30 e IP10, ele é basicamente isso daí. Na semana que vem, a gente vai continuar e a gente vai voltar aqui, startando alguns aqui. Se vocês quiserem, como exercício, entrar neles, soltar na IP10, né, a data de início, e depois rodar o IP30, vocês podem fazer, tá? Nos demais aqui. Então, eu vou fazer aqui um exemplo anual, ó. Isso aqui eu sei que tudo é anual. Então, ó, eu vou entrar na IP10. Deixa eu voltar esse cara aqui, que tem muita tela aberta. Ó, vou entrar aqui na IP10, vou jogar esse plano aqui que eu tenho para janeiro, né? Preciso dessa OS. Vou entrar, percebo que não tem aquela aba de ordens aqui, ó, do lado direito, e não tem nada aqui, ó, porque não está iniciado. Vou iniciar, tanto faz iniciar quanto executar aqui, ó, vai dar na mesma, tá? Vou jogar aqui para o mês, jogar uns meses anteriores, para essa ordem me sair agora em janeiro. E vou dar um OK, ó. Ó, então, ela vai sair dia 1/6, lá em junho de 2024, tá? Então, ficou muito longe. Então, eu preciso fazer o restart novamente e ir jogando mais meses para trás. Como eu joguei mês 6, saiu mês 6, vamos jogar lá começo do ano. Volta, não salva, porque senão ele vai ficar essa data aqui. Entro novamente, dou um executar, só que aqui eu vou jogar janeiro de 2023. Aí, teoricamente, ele vai me dar para janeiro de 2024, que ele é anual. Aí, bingo, como diz o Ednei, bingo. Janeiro de 2024, tá? Então, salvo. Bom, meu plano já está rodando, eu sei que eu nivelei carga, eu tenho dinheiro só em 2024, então eu vou fazer essa manutenção em 2024, belezinha, já startei o plano. Então, 2024 eu já tenho uma ordem para fazer. Aí você vai no W38, cadê a ordem? Ah, não soltou ainda, porque anual ele tem um time lá de parâmetros para soltar. Ah, então eu preciso dela agora. Então você vai fazer o quê? Vai pegar esse plano, vai lá na IP30, colocar o número do plano lá e vou jogar aqui 365 dias. Olha, é um plano anual. E taco-lhe pau. Aí ele vai forçar esse plano a soltar a ordem para você programar. Ó. Beleza? Vamos ver se isso aconteceu. Gerou a binha, que não existia, tá? Gerou a binha. Gerou a ordem para 2 do 4, conforme já tinha startado o plano. E já tem o OS, porque eu rodei no IP30, tá? Ó, vou dar uma olhada aqui no número dela. Bom, essa OS aqui, ó, já posso fazer RC, pagar o camarada lá, né? Já posso ver materiais para essa ordem e tudo certo. Só chegar janeirão e sapecar essa inspeção aqui desse reator, né? Então, esse é o modelo, pessoal, que a maioria das indústrias costumam fazer aí para fazer a gestão aí dos seus planos de manutenção usando essas transações standard do SAP. Bom, agora acho que completou tudo, né? Essa aula de hoje foi bem dinâmica aí de várias transações. Eu acho que ela merece ser guardadinha lá no nosso SharePoint e depois vocês assistirem com calma aí, um dia que estiver tranquilo, porque é muita informação, né? Muita informação para um dia só. A gente viu bastante coisa aí e uma horinha.
Agora sim eu vou parar a gravação.